Olá, amigos, amigas, companheiros, camaradas, bem-vindos aí para mais um programa no nosso canal da Geopolítica. Você já me conhece, é um canal que eu dou curso, já dei curso sobre marxismo, já dei curso sobre filosofia, mas eu falo, na essência, de temas ligados à geopolítica. No entanto, está em discussão no Brasil um assunto que mexe com todos os trabalhadores brasileiros, que é qual é a maneira em que estes trabalhadores vão contribuir para o fortalecimento do movimento sindical brasileiro, né? Eu já fui sindicalista, mas de categoria profissional, não tinha lá muita força dos sociólogos, né? E em 2017 o golpista lá do Temer extinguiu uma contribuição que vem desde 1943, que era um dia de trabalho que era chamado imposto sindical. Foi um golpe grande no sindicalismo brasileiro, né? Agradecer aqui a Janaína, entrou como membro. E, bom, eu agradecer aos canais parceiros que transmitem aqui, a Mídia Livre, Pão com Ovo, Voz Livre, Oswaldo Bertolino, PCTV, Chimarrão Marxista, Caverna TV. E eu vou ver com o 247 e o DCM para eles transmitem alguns programas especiais meu, que aí dá uma audiência bastante grande, né? Eu convidei hoje um amigo pessoal de muitas, já são décadas, né? Um grande camarada, Nivaldo Santana. Eu vou fazer uma pequena apresentação dele, mas acho que a maioria das pessoas que nos assistem conhecem bem. Nivaldo foi presidente de um dos maiores sindicatos, que é o da Sabesp, de trabalhadores no setor de saneamento básico no Brasil. Depois, ele virou deputado estadual por 12 anos. Eu trabalhava na Assembleia com o deputado Jamil Murad e ele também era deputado estadual. Depois, o Nivaldo fundou, um dos fundadores, eu também sou fundador da CTB, e hoje ele é secretário internacional da CTB e, ao mesmo tempo, ele é secretário sindical do Comitê Central do PCdoB, né? Partido na qual eu também sou militante aí há quase 50 anos, com muito orgulho, né? Ivaldo, boa noite, obrigado por você ter aceito o nosso convite e pode falar um pouco mais aí também, que essa apresentação é muito curta. Boa noite, Legene. Em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite para participar desse diálogo com você e com a sua seleta plateia que sempre acompanha os seus programas. Eu tenho uma trajetória política mais focada na área sindical, por isso que eu acho importante o tema que você sugeriu, de debater o fortalecimento sindical. Então, nós estamos aqui à disposição, aguardando aí o bombardeio do Legione com perguntas e propostas. Então, Nivaldo, eu não sou um expert em tributação no Brasil, eu estudo sindicalismo há muito tempo. Mas eu sei, Nivaldo, que o Brasil tem 57 tipos de impostos. É claro que ninguém paga os 57. Às vezes você paga 3 ou 4, 5, né? Só tem um imposto, só tinha, eles acabaram, só tinha um imposto que sustentava a estrutura sindical, mas, se não 100%, mas era que garantia o mínimo. Chamava-se imposto sindical, e como dizem os tributaristas, imposto bom é imposto velho, antigo. Ninguém contesta, era de 1943. Aí o golpista do Temer extinguiu esse imposto. Eu também sei de um outro número que eu sempre dei assim quando faço palestra. O brasileiro paga 118 dias por ano, que tem 365, de imposto. 118 dias. Só um desses 118, Nivaldo, umzinho, era para manter a estrutura sindical.
E eles tiraram. Tiraram, aqui entre nós, com o apoio de companheiros nossos. Não vamos dar nome aos bois aqui, mas nós sabemos que parte do movimento fazia, o movimento senhor fazia combar, não, esse imposto, não sei o que e tal. E aí tiraram e acabaram mesmo. Queria que você desse um resumo, Nivaldo, do estrago que isso fez desde 2017, quando o Temer aprovou a lei que acabou com o imposto sindical. Ô, Legione, eu não sou especialista em política tributária, mas o que eu acho importante destacar é que a denominação que existia para esse tipo de aporte do trabalhador para fortalecer o sindicato era contribuição sindical. Isso. Porque o imposto, na verdade, o termo imposto é uma taxação por algum tipo de atividade que vai para o erário público, para a União, para os estados e para os municípios, para ser utilizado de acordo com a conveniência do governante de plantão. A contribuição sindical, na verdade, era uma das fontes básicas de sustentação do movimento sindical brasileiro. Como você bem lembrou, existe desde o início da vigência da CLT. A CLT é de 1º de maio de 1943. Nós temos 80 anos da CLT. E a reforma trabalhista do Temer obedeceu uma lógica. É uma lógica de você legalizar a precarização do trabalho e, para diminuir a resistência a essa política de precarização, veio associado com o fim da contribuição sindical compulsória. Então, na verdade, foi um conjunto de medidas que a reforma trabalhista promoveu na esfera da organização sindical. O trabalhador formal, que trabalha na iniciativa privada, ele tem 3 instrumentos de defesa. Um é a CLT, a consolidação das leis do trabalho. O segundo é a Justiça do Trabalho, o Tribunal Superior do Trabalho e as suas instâncias estaduais. E a terceira é o sindicato, que é o órgão representativo e de defesa dos direitos dos trabalhadores. A reforma trabalhista do Temer atacou esses 3 instrumentos de defesa. Primeiro, para desqualificar o papel da CLT, foi aprovado no Brasil um novo conceito, onde o negociado prevalecia sobre o legislado. Então, a relação desigual do patrão e empregado poderia negociar a redução de direitos previstos na CLT. Então, essa foi uma medida. A segunda medida importante, Eugênio, é que a reforma trabalhista do Temer também procurou diminuir bastante o papel da Justiça do Trabalho na arbitragem do conflito capital e trabalho. Só para dar um exemplo, foi criada a figura do litigante de má-fé. Então, se o trabalhador entra na justiça ou ir para o pau, como a peãozada gosta de falar, se ele perdesse a ação, ele ia arcar com o ônus das custas judiciais e todas as despesas do processo provocado pela iniciativa do trabalhador. Com isso, desabou o número de ações trabalhistas no Brasil. E a terceira medida para completar essa política de fragilização do movimento sindical foi acabar com a contribuição sindical compulsória. Então, quando a gente fala na contribuição sindical, é um aspecto material importante da reforma trabalhista.
mas o grande objetivo foi precarizar as relações do trabalho, desqualificar o papel da justiça e diminuir a capacidade de representação dos sindicatos. Até em outras matérias também, que a gente pode debater, mudou. Então, a contribuição sindical é um aspecto importante de um conjunto de medidas articulado que tinha como objetivo precarizar o trabalho. Agora, não temos informações assim de quanto isso, o fim dessa contribuição, quanto isso abalou a estrutura, né? Eu lembro uma vez um dado que os sindicatos no Brasil empregavam em torno de 100 mil pessoas, né? E eu sei que as centrais sindicais sofreram um baque grande, né? CUT, CTB. Você tem alguma ideia do impacto disso na estrutura das entidades? Olha, o impacto foi violento. O impacto, só para dar alguns números, a contribuição sindical para os sindicatos de trabalhadores, houve uma diminuição, Legione, de mais de 2 bilhões de reais. Isso afetou sindicatos, federações, confederações e as centrais sindicais. Eu vou dar um exemplo da CTB. O orçamento da CTB, antes da reforma trabalhista, era em torno de 16 milhões por ano. Com o fim da contribuição sindical compulsória, houve um rombo de 15 milhões. Então, a CTB perdeu mais de 90% das suas receitas. Isso aconteceu com todas as centrais sindicais. A perda é proporcional ao tamanho de cada uma. Então, o que nós vimos? As centrais, a Força Sindical, por exemplo, vendeu a sua sede no bairro da Liberdade, era um prédio de uns 10 andares, vendeu, e todas as centrais foram obrigadas a diminuir de forma significativa a sua assessoria, a equipe de trabalho, e mais do que isso, nós perdemos muita capacidade de mobilização, porque para fazer uma manifestação, por exemplo, em Brasília, as centrais sindicais jogavam um papel importante, alugar ônibus, garantir condições mínimas de alimentação, estadia para as manifestações. Então, isso prejudicou bastante o movimento sindical. Houve uma perda, nós temos até centenas ou milhares de sindicatos que praticamente fecharam as portas. Tem sindicato, Eugênio, que hoje não tem sede e nem funcionário. A sede é o número de telefone no WhatsApp. O cara manda uma mensagem no WhatsApp, o diretor dá um retorno, mas não tem nem sede, não tem condições de sobrevivência. Então, foi uma medida dura, perversa, que atendeu uma lógica, que é a redução do custo da força de trabalho, que é a forma capitalista de responder à crise do capital e procurar jogar nos ombros dos trabalhadores as dificuldades que nós estamos vivendo. É muito bem explicado, né? Esses três aspectos aí eu não via por esse aspecto, né? Eu estava olhando só a perna do financiamento, né? Bom, Nivaldo, antes de entrar na possível volta do financiamento sindical, eu queria lhe perguntar, você que navega em altas esferas por aí, há alguma chance do nosso governo Lula é nosso governo, revogar essas maldades que o Temer impôs para todos nós, ou já vamos deixar como favas contadas? Olha, nós temos que analisar o contexto político da vitória histórica do Lula, que derrotou a extrema-direita, com um Congresso com perfil mais conservador e uma correlação de força que está estabelecida. Então, na CONCLAT,
realizada em abril do ano passado, que foi a Conferência da Classe Trabalhadora, organizada pelo Fórum das Centrais Sindicais, foi aprovada uma resolução mais plástica, que colocava revogar os marcos regressivos da reforma trabalhista. Sim. Essa proposição foi incorporada no documento, no programa de diretrizes do governo Lula e Alckmin, que acabou se tornando vitorioso. Então, com a vitória do Lula, no ambiente mais democrático, as centrais sindicais passaram a ser recebidas, dialogadas, e o governo Lula, entre outras medidas importantes para quem vive do trabalho, ele definiu já a igualdade de homens e mulheres que têm o mesmo salário, outras medidas positivas, mas o governo criou 3 grupos de trabalho numa reunião com as centrais sindicais e com o Ministério do Trabalho representando o governo. Esses 3 grupos de trabalho, que são tripartite, com a participação do governo, dos empresários e dos trabalhadores, por intermédio da sua representação do Fórum das Centrais Sindicais, tem 3 tarefas prioritárias. Uma é a regulamentação do trabalho em aplicativo, que isso está em debate, como regulamentar a categoria que mais cresce no Brasil e no mundo, que são os trabalhadores das plataformas digitais. Então, isso está sendo debatido. Uma outra questão, que inclusive já foi aprovada, foi a política de valorização do salário mínimo. Nós ficamos 6 anos com os governos Temer e Bolsonaro sem aumento real do salário mínimo. E agora, a primeira medida do governo Lula, mesmo antes de tomar posse, ele aprovou a PEC da transição, e a PEC da transição viabilizou você restabelecer de forma vitaminada o Bolsa Família e também dar um aumento real para o salário mínimo que está vigorando no Brasil. Já viu com o aumento real. Mas tem uma semana, mais ou menos, o Congresso aprovou a nova política de valorização do salário mínimo, que, de forma resumida, é recuperar a inflação do período acrescido do PIB de 2 anos anteriores. Então, vai ter uma política de fortalecimento do salário mínimo que tem um impacto positivo, segundo o Diese, para mais de 50 milhões de pessoas cujos rendimentos se referenciam no salário mínimo. Isso é positivo para a economia, porque fortalece o mercado interno, porque esse dinheiro é consumido. Quem ganha salário mínimo não vai especular com ele, ele ganha e gasta durante o mês. Então, isso tem um efeito benéfico também para a economia. E tem outro grupo de trabalho, Legênio, que está debatendo uma discussão mais complexa, que tem o objetivo de fortalecer as negociações e os sindicatos. Está debatendo política, um novo marco regulatório para as relações trabalhistas no Brasil. Trata da ultratividade, que é a permanência dos acordos e convenções coletivas, independentemente de fechar acordo nas negociações, combater as práticas antissindicais, que é uma coisa também importante, mas tem uma medida que está sendo discutida e que tem gerado uma polêmica razoável, noticiário editorial de jornais, que é legalizar a contribuição negocial. O que é a contribuição negocial? A contribuição negocial significa que os sindicatos, durante a negociação coletiva com o patronato, têm condições de, ao aprovar na Assembleia o acordo, a convenção coletiva, ele aprova também, apresenta e tem que aprovar em Assembleia uma contribuição negocial para todos os trabalhadores. Como todos os trabalhadores são beneficiários dos ganhos da negociação coletiva, é legítimo, justo e necessário que
que todos eles também contribuam com a sua entidade de classe, com a sua entidade de representação. Então, é isso que está o debate. Quais são as questões que precisam definir? Precisa definir qual o percentual, o teto do percentual dessas contribuições, precisa definir como essa contribuição vai ser distribuída em todo o sistema sindical, sindicatos, federações, confederações e centrais sindicais. A nossa opinião é que o governo Lula precisa honrar o compromisso de restabelecer condições mínimas de existência do movimento sindical. Tá, eu tenho mais algumas perguntinhas aqui. O Danilo fez aqui uma observação que eu não entendi bem. Os profissionais contratados não têm suporte, tampouco defendem os sindicatos da educação, né? Aí o professor Igor também está falando que vai ter um encontro de comunicação no Rio Grande do Sul e está nos convidando e já está aceito o convite. Conta comigo. E aqui o João, Nivaldo, fazer menção de repúdio à privatização do saneamento, a começar pela Sabesp. Eu não tenho a menor dúvida, é a maior ameaça hoje, é essa que o governo Tarcísio está... Você podia falar como é que está a velocidade dessa entrega aí? Olha, o movimento sindical de orientação classista, além de lutar por salário, por direitos, redução da jornada, participar das campanhas, congressos, organizar o trabalhador no local de trabalho, o movimento sindical também precisa ter uma participação mais ampla nas questões de interesse mais geral da sociedade. Hoje, aqui no estado de São Paulo, nós estamos enfrentando uma verdadeira guerra contra o governador Tarcísio, que é um governador privatista, entreguista e que tem como política principal desmontar o patrimônio público. Então, uma das prioridades desse governo é privatizar a Sabesp. É uma empresa rentável, tem alto lucro, tem um atendimento que atinge quase a universalização nos municípios operados, tem um serviço de reconhecida qualidade, não tem nenhuma razão técnico-operacional e mesmo do ponto de vista da administração pública que justifique uma política de privatização da empresa. Por isso que o sindicato é importante. O Sintaema, sindicato que eu fui presidente, que é o Sindicato dos Trabalhadores de Água, Esgoto e Meio Ambiente do Estado de São Paulo, está liderando uma grande campanha com outros sindicatos, com a participação das centrais sindicais, deputados da Assembleia Legislativa, prefeitos e vereadores, criando um grande movimento de resistência a essa política privatista do governador de São Paulo. Por isso, esse é um dado a mais que mostra a importância de ter um sindicato forte, com estrutura material, para defender não só a própria categoria, mas defender também bandeira de interesse geral da sociedade. Tá. Bom, então, boa essa. Vamos voltar aí para a questão da contribuição. Quando o Lula legalizou as centrais, ele fez lá uma estrutura, 60% para o sindicato, 20%, 15%, não sei o quê, até chegar no topo lá da central, que acho que era 5%, né? O Ministério do Trabalho, né, não recebe mais nada a partir daí, né? Como que as centrais estão debatendo no fórum lá das centrais? Qual é o consenso hoje da proposta da distribuição dos percentuais? Já tem um consenso ou ainda não? Se não tem um consenso, fala a opinião da CTB. Olha, Legênio, primeiro, a galinha precisa botar o ovo para depois fazer um omelete. Então, na verdade, o grande consenso, a grande luta aí do movimento sindical brasileiro, representado pelo Fórum das Centrais Sindicais,
que a CTB tem uma grande participação, é de restabelecer mecanismo de sustentação material dos sindicatos, que hoje vivem uma situação de penúria na maioria das entidades. Então, essa é a primeira coisa, é restabelecer, criar uma contribuição negocial aprovada em assembleia para todos os trabalhadores e trabalhadoras que financiem o sistema sindical. Eu acredito que a gente não precisa inventar muito. Existiu tradicionalmente a contribuição sindical estava 60% com sindicatos, 15% com as federações, 5% para as confederações, com a legalização das centrais sindicais. Desse montante, 10% foram direcionados para as centrais sindicais e 10% ficava com o programa de emprego do Ministério do Trabalho. Eu acho que a partir dessa distribuição é possível construir uma proposta que obedeça mais ou menos essa proporcionalidade. Nós defendemos o fortalecimento do sistema confederativo, a CTB defende os sindicatos, federações, confederações, nós sempre defendemos a unicidade sindical prevista no artigo 8º da Constituição, e nós sempre defendemos, você é um estudioso também da matéria, tem uma experiência na área sindical, nós sempre defendemos também a manutenção da contribuição sindical. Como a contribuição sindical foi extinta na prática com a reforma trabalhista, nós formulamos um consenso nas centrais sindicais, que é a luta pela contribuição negocial para manter de pé a estrutura sindical brasileira. É consenso, não tem. Das 6 centrais legalizadas, não tem nenhuma que é contra isso. Não. O que existe de opiniões, eventualmente não coincidentes em alguns aspectos, é sobre uma nova estrutura sindical, como a relação de sindicatos, centrais, poder de negociação. Isso daí nós vamos precisar debater mais para chegar num consenso mais forte. Mas com relação à contribuição negocial, eu acredito que não vai ter nenhum tipo de divergência no movimento sindical. Até no setor empresarial, boa parte das entidades representativas dos empresários, nas reuniões que eles fazem com as centrais sindicais, eles reconhecem que precisa ter algum mecanismo de financiamento sindical. Quando nós estávamos às vésperas de formatar uma proposta conjunta com os empresários, veio um bombardeio da mídia, manchetes de jornais, editoriais e tal, e aí os empresários recuaram. Mas o próprio ministro do Trabalho, Luiz Marinho, disse que o governo está atento a esse debate, vai apresentar uma proposta para apreciação no Congresso Nacional. Nós achamos que o grande papel decisivo vai ser a posição do governo. O governo tem a força política de construir uma maioria no Congresso Nacional capaz de viabilizar essa proposta, que inclusive faz parte do programa do Lula e do Alckmin. Nós estamos vendo agora, o Brasil está debatendo a reforma ministerial, partidos que devem compor o governo, mesmo aqueles que não apoiaram o Lula nem no primeiro e no segundo turno, mas o governo precisa construir uma maioria política estável no Congresso para adquirir governabilidade e aprovar projetos de seu interesse. Nós achamos que esse projeto tem que entrar na agenda do governo também como uma prioridade. E a força política do governo é fundamental, porque você que sabe muito bem, matéria trabalhista num Congresso conservador sempre tem uma tramitação complexa, por isso que o peso do governo é fundamental
para esclarecer os pontos, superar divergências, incompreensões e criar um novo marco regulatório trabalhista para uma sociedade mais democrática e mais civilizada, para ter desenvolvimento, para ter democracia, para ter distribuição de renda, valorização do trabalho. É fundamental a existência de sindicatos fortes. Nós não podemos depender apenas e tão somente de dádivas do governo ou de postura mais simpática do Congresso. Essas coisas todas são conquistadas com muita luta, e quem organiza a luta e quem viabiliza é o sindicato. Então, essa é a defesa da legitimidade e da necessidade dessa proposta. Tá. Você tinha me falado, quer dizer, isso vai ser um projeto de lei que o governo vai mandar para o Congresso, mas não vai tratar de mais nenhum outro assunto, revogar aquelas maldades e tal, é outra coisa, né? Vai tratar só do dinheiro, né? Em princípio, Legene, a ideia é um projeto de lei mais amplo. É um projeto de lei... Vai tratar de outras coisas? Tem questões que precisam de uma melhor regulamentação. Trabalho intermitente, o fim da ultratividade, que não existe mais, o papel dos sindicatos. Por exemplo, o trabalhador, quando era demitido, ele fazia rescisão de contrato na sede do sindicato. Então, o sindicato ia lá conferir para ver se todos os valores estavam de acordo, em conformidade com a lei. Então, tudo isso acabou. Acabou a rescisão de contrato na sede do sindicato, a manutenção dos acordos e convenções coletivas, que a ultratividade acabou, e uma série de medidas. Houve uma inversão da hierarquia. Ao se falar na tese falaciosa de prevalecer o negociado sobre o legislado, então, o acordo individual, nós temos até situações de acordo individual do trabalhador isoladamente negociar jornada de trabalho, férias, folga, sem a participação do sindicato. Então, restabelecer as prerrogativas do sindicato como legítimo representante dos trabalhadores em todos esses aspectos é uma coisa fundamental. Se você deixar o trabalhador sozinho para negociar com o patronato, é uma coisa desigual. Tanto que, mesmo no direito burguês, existe um termo que chama hipossuficiência. Ou seja, na relação direta capital-trabalho, o capital tem mais força pela natureza do regime, que é capitalista, a estrutura do Estado, que é feita para preservar os interesses do capital. Por isso que nós achamos importante ter legislação, sim, como a CLT, ter justiça do trabalho, que mesmo com um ou outro problema que sempre ocorre na justiça do trabalho, mas ela é um certo dique de contenção para que o patronato não atropele todos os direitos dos trabalhadores. E ter um sindicato forte, com prerrogativa de negociação, com seu direito restabelecido, e precisa ter estrutura, porque isso envolve custo. O sindicato precisa ter assessoria política, precisa de advogado, precisa de jornalista, precisa investir na luta, e se ele não tem recursos, se torna uma entidade frágil e uma presa fácil para a sanha do capital. Mas, Nivaldo, não seria mais fácil a aprovação se tratasse só exclusivamente do recurso? Vai misturar outros temas? Eu fico preocupado, será que não? Olha, o grupo de trabalho criado pelo governo federal, que foi assinado pelo presidente Lula, pelo ministro do Trabalho, Marinho, tem um escopo mais amplo. Eu acredito que é até melhor, viu, Lino? Se você ficar discutindo só dinheiro,
Você pode falar, o sindicato só quer saber dele, o trabalhador ele não está nem aí com o trabalhador. Então, a nossa pauta é de defesa dos direitos sindicais, mas dos direitos trabalhistas. Então, quando você luta para recuperar plenamente o poder de negociação do sindicato, combater as práticas antissindicais, enfrentar o problema da ultratividade, fazer uma revogação em aspectos mais danosos da reforma trabalhista, o que é possível fazer na correlação de força. Então, um projeto de lei com essa amplitude, ele permite um diálogo melhor no Congresso Nacional. Se você ficar focado só na questão do sindicato, as resistências podem ser maiores. A minha preocupação, eu vivi na pele 2003, 2005. Você lembra, eu era vice-presidente de uma confederação. Fizeram uma proposta de uma reforma sindical ali que foi barrada lá. Uma parte do movimento sindical foi contrária. Então, hoje é possível construir, com todas as centrais, um consenso para todo mundo lutar pela aprovação do projeto, porque se acontecer como aconteceu em 2003, vai dividir o movimento. Como é que você está vendo isso? Ô, Legene, o grupo de trabalho que está debatendo essa questão é um grupo tripartite. Tem as centrais sindicais, tem as representações patronais e tem o governo. Então, se esse grupo de trabalho tripartite conseguir chegar a um consenso, o projeto vai com muita força ao Congresso, porque até o setor patronal está apoiando. A semana que vem vai ter uma nova reunião desse grupo tripartite e vai ser na sede da Febraban, só para você ver como são as coisas. E a própria Febraban, por uma série de razões, a Febraban não se opõe a isso. Na negociação dos bancários no Brasil inteiro, que é a campanha nacional, existe uma contribuição negocial no acordo entre o comando dos bancários e a Febraban. Então, já é um ponto mais favorável para nós. Precisa superar a resistência, porque tem muitos setores empresariais que têm uma visão muito míope. Ele só fica pensando nos seus negócios mais imediatos, ele quer pagar menos, ele não quer respeitar direito, quer ampliar a jornada, mas acontece que um mercado de trabalho mais robusto e mais vigoroso, mais salário, a valorização do trabalho, é um elemento importante também para impulsionar a economia, fortalecer o mercado interno. Isso acaba repercutindo favoravelmente para os agentes econômicos. Se você tem um restaurante, tem um bar, cinema, teatro, uma loja de roupa, shopping center, se as pessoas têm mais gente empregada, melhor remunerada, você cria um círculo virtuoso na economia. Então, às vezes, o cara, ao pensar só no negócio privado dele, particular, achando que ele não tem que ter regra nenhuma, pagar o que quiser, não respeitar legislação nenhuma, ao fim e ao cabo, nem o interesse mais imediato dele é respeitado. Existe até alguns estudiosos dessa matéria que diz que a reforma trabalhista, da forma como ela foi estabelecida e está vigorando no Brasil, ela prejudica diferentes segmentos empresariais. Não adianta você ter um restaurante e pagar salário miserável para o garçom, para o cozinheiro, quando você faz a limpeza, não vai ninguém para o restaurante. Então, quando a casa está cheia, o mercado interno está robusto, movimenta a economia, ele também leva vantagem. Então, esse é um debate importante. O Brasil precisa ter um crescimento econômico duradouro e sustentado,
O Brasil não pode viver, como dizem os economistas, voo de galinha, vive só com recessão, estagnação. Quando cresce 1, 2 anos, depois desaba de novo. Para a gente ter um projeto de desenvolvimento forte, consistente e duradouro, um dos pilares fundamentais é o mercado de trabalho valorizado. Não foi por outra razão, sem entrar no mérito da política do Império Americano, não sei se você lembra, o Biden, logo que assumiu, ele fez um discurso que precisa fortalecer o sindicato para recuperar o antigo vigor da economia americana, porque é desindustrialização, o país está perdendo competitividade internacional, a China já atropelou, e ele, claro que tem a demagogia de também fazer onda com os trabalhadores, mas ele também, os estrategistas dos Estados Unidos perceberam que com o mercado interno em frangalhos, não tem nenhuma economia que se sustente e avance. Tá, eu tenho 2 perguntas para a gente mais ou menos fechar essa questão e até depois a gente vai debater outros pontos. Primeiro, tem um prazo limite para esse grupo de trabalho exarar uma proposta? E segundo, havendo o consenso, há um compromisso do governo de que vai mandar para o Congresso exatamente, ou o governo ainda pode mexer na proposta? Respondendo à segunda pergunta, em primeiro lugar, o compromisso do governo é mandar um projeto de lei, procurando estabelecer o máximo de consenso possível. Mas, independentemente do desfecho final, porque o grupo é tripartite, mas até agora está tendo negociação bipartite, é o Fórum da Central e os empresários. Então, existe o compromisso do governo de que vai apresentar um projeto de lei. Não é uma PEC, uma proposta de emenda constitucional. Então, não vai mexer no artigo 8º, por exemplo, que, entre outras coisas, trata da unicidade sindical. Então, essa matéria não vai ser objeto de encaminhamento do grupo de trabalho. Agora, com relação ao prazo, existe um consenso tácito que tem que ser este ano. Se não for este ano, aí o ano, a partir do ano que vem, o ano eleitoral, depois a parte final do governo, aí vai ser muito difícil aprovar um projeto dessa natureza. Então, a expectativa, pelo menos do Fórum das Centrais Sindicais, é que o projeto seja encaminhado ainda este ano. Nós estamos já entrando no mês de setembro, então nós vamos ter menos de 3 meses o projeto ir para a Câmara, para o Senado, debater e votar. Então, o prazo é esse. Tem que ser esse ano. Nivaldo, eu sempre escrevi artigos, elaborei teses e eu sempre disse, nós sempre fomos defensor de sindicato único por categoria, unicidade, não é? Financiamento compulsório. Aí eu dizia assim, se essas 2 coisas existem, tem uma terceira perna, que é o sindicato tem que ser democrático. A nossa estrutura sindical, hoje, cada sindicato faz o seu estatuto. Não existe, digamos assim, um estatuto, uma parte de orientação obrigatória que todos os estatutos têm que cumprir, que é a democratização. Como é que resolve isso, Nivaldo? Eu sou favorável a financiamento compulsório. Sou favorável a uma entidade só por categoria. Mas ela não tinha que ser democrática? Como é que você democratiza a estrutura? Olha, o grupo de trabalho que está defendendo este tema também está discutindo medidas para fortalecer os sindicatos, aumentar a representatividade, procurar aumentar o número de sindicalizados, independentemente da contribuição sindical negocial, é importante que aumentar
O percentual de sindicalizados é muito baixo. Existe também um debate sobre como a democratização da estrutura sindical. Nós, na Constituição de 1988, nós conseguimos avanços importantes, porque o que vigorava no Brasil era o estatuto padrão, o sindicato tinha 24 diretores, independentemente do tamanho da base. Quem controlava o processo eleitoral era o Estado, através do Ministério Público do Trabalho. Então, a Constituição de 1988 deu ampla margem de liberdade e autonomia sindical. Então, hoje, os sindicatos podem elaborar os seus estatutos, definir como vai ser o processo eleitoral, o tamanho do mandato, como vai se organizar. Então, houve um processo de democratização importante. Mas você tem razão. Uma coisa é essa liberdade e autonomia sindical. O efeito colateral negativo é que os setores minoritários do movimento adotam práticas que não obedecem às regras do jogo democrático. Então, ter eleição democrática, respeitar a oposição, ter disputa eleitoral sem nenhum tipo de restrição, é uma questão que também está sendo debatida no interior desse grupo do trabalho. Além disso, nós temos que debater, o movimento sindical precisa debater questões que estão na ordem do dia. A mudança na organização e gestão do trabalho, uma espécie de ocaso do sistema fordista, taylorista, de linha de produção, com muitos trabalhadores concentrados. Hoje é uma desverticalização da produção na área de serviços, a individualização das relações do trabalho, muito trabalho por aplicativo. Nós temos uma divisão, tem estudos que dizem que só 1/3 dos trabalhadores estão no mercado formal, ou é seletista ou é estatutário. Então, nós temos que trabalhar com um universo mais amplo. Por exemplo, numa empresa é de um sindicato, mas os trabalhadores terceirizados são de outro sindicato. E acabam ficando na orfandade sindical. Então, acho que nós temos que enfrentar isso. Enfrentar também um debate fundamental, que é a renovação sindical. O jovem brasileiro, o trabalhador brasileiro, tem pouca participação no sindicato. Então, tem que ter política mais incisiva para o jovem ingressar no sindicato. É uma tarefa importante, e também aumentar a participação das mulheres. Eu acredito até que a participação das mulheres tem aumentado bem no movimento sindical. Eu acho que o nosso calcanhar de Aquiles, o elo fraco da corrente, é a incorporação da juventude no movimento sindical. Tem uma série de razões que explicam isso: a degradação do mercado de trabalho, a precarização do trabalho, a alta rotatividade do trabalho, só para citar alguns exemplos mais visíveis. Tudo isso acaba dificultando que o jovem trabalhador adquira uma consciência sindical, participe da sua entidade de classe. Tá, muito bom. Nivaldo, eu queria aproveitar que você, secretário internacional, nós temos ainda um tempinho aqui, não é nada rigoroso. Existem hoje 2 centrais sindicais mundiais, né? Eu chamo de uma social-democrata e uma outra mais classista. Você podia dar um panorama para a gente, como é que está o sindicalismo no mundo aí? Olha, hoje o movimento sindical internacional praticamente se unificou em 2 grandes correntes. Tem uma central sindical internacional, que é a CSI, Confederação Sindical Internacional, que é uma central que tem um perfil mais do sindicalismo social-democrático e outros setores conservadores. É uma central sindical que é representativa
Nós temos que reconhecer que ela tem representativo. Nós somos da CTB, a Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, e nós somos filiados à Federação Sindical Mundial. A Federação Sindical Mundial procura desenvolver um sindicalismo classista, democrático e de luta. É uma federação que coloca a temática do socialismo como perspectiva estratégica para a luta dos trabalhadores e das trabalhadoras. A Federação Sindical Mundial hoje tem sede em Atenas, na Grécia. O secretário-geral da FSM, que é o cargo mais importante, é um sindicalista do Chipre, um cipriota, é o Pambis, companheiro Pambis, que inclusive há cerca de um mês e meio esteve na sede da CTB e desenvolveu uma série de atividades. E a próxima reunião do Conselho Presidencial da Federação Sindical Mundial vai ser no Brasil. A CTB vai ser anfitriã. As centrais sindicais internacionais participam desses organismos de trabalhadores multilaterais. Participa da Organização Internacional do Trabalho, que é uma organização tripartite também. As centrais participam, as centrais nacionais, as federações. Nós participamos também do BRICS sindical, que são as centrais sindicais dos países que constituem o BRICS. Inclusive, agora em setembro, vai ter uma reunião na África do Sul do BRICS sindical, que a CTB participa. Tem também uma confederação sindical dos países da língua portuguesa, que é o Brasil, Portugal, os países africanos que falam português, e tem também, até na Ásia, lá, os países que falam português, realizaram na cidade do Cabo, agora, uma atividade. Então, o sindicalismo internacional é importante porque a temática do trabalho, nesse processo que nós vivemos de luta de resistência, o que acontece no Brasil acontece no mundo inteiro. Boa parte dos países capitalistas, Oleguinho, realizou reforma trabalhista. O capitalismo tem uma crise estrutural, ele não consegue se safar, e a forma de enfrentar a crise, a estratégia principal é a redução do custo da força de trabalho, que é uma estratégia permanente, e a outra é uma estratégia de neocolonialismo, procurar descarregar o ônus da crise nos países que são fora dos círculos dominantes que nós chamamos dos países imperialistas. Por isso que a participação internacional é importante na nossa compreensão. A Federação Sindical Mundial é que mais se harmoniza com o programa, a estrutura e a concepção sindical da CTB. A CSI não defende o socialismo? Não fala nessa palavra no programa dela? Não, eles não falam. O problema principal, que não é até uma benevolência falar que é uma central sindical social-democrática, porque a CSI ela é originária de uma fusão do sindicalismo americano, do cristão, principalmente o AFL-CIO, que você conhece, do sindicalismo cristão, o sindicalismo de orientação mais conservadora da democracia cristã na Europa e dos países da social-democracia. Então, a CSI representa esses segmentos. Algumas centrais da CSI até falam em socialismo no seu programa, mas a força hegemônica tem uma visão que, na nossa compreensão, não obedece os requisitos básicos de um sindicalismo classista. É mais um sindicalismo de colaboração de classe, de progressividade nas conquistas, sem enfrentar a raiz dos problemas, a estrutura da exploração do capital. E aí a nossa
entidade co-irmã, a CUT, e a Força são da CSI, não são? São a CUT e a Força são filiadas à CSI, então se mostra que a CSI também tem uma representatividade grande que nós devemos respeitar. Nós achamos, inclusive, essa é uma visão da CTB, que nós devemos procurar construir o máximo de unidade. Tanto no Brasil, nós defendemos o Fórum das Centrais Sindicais, a unidade, ter uma plataforma comum, independentemente das suas orientações. Nós achamos que não pode ser um sindicalismo só de esquerda. Eu acho que nós temos que defender, no Brasil, um sindicalismo amplo, democrático, que seja capaz de incorporar todas as vertentes do sindicalismo brasileiro. A partir dessa visão, nós achamos também que, ao combater as práticas antissindicais, a precarização do trabalho, defender mais emprego, valorização do trabalho, salário, nós devemos também procurar pontos de unidade. Às vezes, tem certos setores do sindicalismo, até da própria FSM, que, na nossa opinião, às vezes tem uma postura mais rígida. Eu acho que a CTB, nos debates internos da FSM, tem procurado combinar, ter um ponto de equilíbrio entre a combatividade e a amplitude. Eu acho que esses dois pilares, na atual quadra política que nós vivemos, situação econômica de dificuldade, é importante. Tem que ser combativo, classista, mas a amplitude, a busca pela unidade sempre deve estar presente na nossa luta. E as outras centrais no Brasil são filiadas a alguma dessas duas, Nivaldo? Olha, na Federação Sindical Mundial participa a Intersindical, que é mais ligada ao PSOL, participa da Federação Sindical Mundial. Nós temos também correntes ligadas à unidade classista, uma corrente do movimento sindical, participa da FSM, até a central presidida pelo Neto, da CSB, também é ligada à FSM. Então, nós podemos dizer que a FSM tem uma boa representatividade sindical no Brasil. A CSI tem mais força, mas a FSM também tem um peso. Mas e a UGT e a Nova Central não são de nenhuma? A UGT está mais vinculada à CSI. A Nova Central é mais independente. Independente. Tá. Não, beleza, Nivaldo. Eu gostei muito da nossa conversa. A hora que nós estávamos falando, você estava falando da precarização, e aí você tem numa mesma empresa trabalhadores que não são daquela categoria, são terceirizados, né? Eu queria te perguntar, nos sindicatos metroviários, é um dos sindicatos mais fortes que tem, né? A linha amarela, eu não sei o número dela, ela é inteirinha administrado. Aqueles trabalhadores não são metroviários, Nivaldo? Olha, existe uma controvérsia jurídica. O sindicato dos metroviários entrou na justiça reivindicando a representação de todos os trabalhadores, que o metrô é uma empresa pública, mas com essa política de privatização no nosso país, tem um problema da Sabesp, que está sendo bombardeada e ameaçada de privatização, mas o transporte sob trilhos em São Paulo também corre risco de privatização. A CPTM tem algumas linhas que já são privatizadas, e no caso do metrô, é a linha 4 amarela. Essa linha que vem da Estação da Luz até a Vila Sônia, lá na região do Morumbi, é uma linha privatizada. E os administradores dessa linha não reconhecem o sindicato dos metroviários. Então, tem essa controvérsia jurídica.
o sindicato ainda não conseguiu restabelecer plenamente a representação das linhas privatizadas. Tem essa linha e tem outra linha também no metrô aqui na capital de São Paulo que é privatizada, que é a chamada linha Lilás, que vai da Chácara Clabinha até Capão Redondo, na Zona Sul. As linhas mais antigas do metrô, que é a maior parte da malha metroviária de São Paulo, ainda permanece sob gestão pública do Estado e ela é representada pelo sindicato. Mas na linha amarela, que sindicato representa aqueles trabalhadores? Que acordo coletivo eles assinam? Olha, tem um sindicato que eu não lembro o nome, que acaba prestação de serviço. Puxa. Essa linha amarela também tem uma particularidade, que ela não tem nem operador de trem. Ela tem um alto grau de automação. Ah, sim. Então, mas é uma... Como eu disse, seu Legene, isso aí está ainda numa controvérsia jurídica. Os proprietários, os concessionário privado dessa linha 4, preferem negociar com um sindicato fraco, sem tradição de luta, do que ficar brigando com um sindicato forte como os metroviários. É isso aí. Ivaldo, eu queria finalizar que você, como você agora está com o olhar internacional, como é que você viu aí a ampliação dos BRICS, né? Houve uma certa... No nosso campo aqui, algumas pessoas torceram o nariz, não, isso não é bom para o Brasil. Como é que você viu esse resultado da 15ª cúpula aí, a mudança do cenário mundial? Como é que você está vendo as coisas aí, Nivaldo? Olha, em primeiro lugar, Legene, eu estou vendo aqui alguns comentários que, às vezes, o nosso tema de hoje está tratando de uma matéria mais sindical. Alguns companheiros e companheiras fazem perguntas sobre questões importantes e relevantes, mas que eu não consegui abordar porque a nossa pauta era outra. O companheiro Henrique falou da luta anticolonial, outro sobre os termos que nós usamos, que precisaria se adequar a uma compreensão maior. Eu só queria pedir desculpa para aqueles que não se sentiram contemplados na minha fala. Em segundo lugar, eu considero que o fortalecimento e ampliação do BRICS é uma coisa muito importante para o Brasil e para o mundo. As placas tectônicas da geopolítica mundial estão se movimentando, nós estamos num processo de transição de um sistema unipolar hegemonizado pelos Estados Unidos e seus aliados e a OTAN por um mundo multipolar, com outros polos de poder, principalmente um polo que tem uma liderança expressiva da China, e o BRICS cumpre esse papel de criar um mundo mais multilateral. Quem defende a paz, quem defende a harmonia entre os povos, quem defende um desenvolvimento mundial mais equilibrado e mais justo, deve saudar a existência de um polo alternativo na grande política internacional. Nós não podemos ficar dependentes do Império Americano, dependendo do dólar e depender dos humores, dos interesses americanos. Nós queremos um mundo mais democrático, um mundo multipolar, um mundo mutuamente vantajoso, onde o desenvolvimento de um não pode ser feito à custa do subdesenvolvimento de outros. Então, era isso. Eu acho positivo e deve ampliar ainda mais. Vai ampliar ainda mais, porque tem vários candidatos a entrar no BRICS. Nós estamos vendo também um movimento importante na África, diferentes países também procurando se libertar do jugo colonial. Eu acho que também esse é um fato relevante na conjuntura. Muito bem. Nivaldo, eu vou transcrever a nossa entrevista, vou fazer uma revisão, vou mandar para você,
Aí a gente vê onde que publica, aí, em alguns, no portal da Central, né? Vamos ver se dá uma boa repercussão nisso aí. Pode ser, não? Pode ser, Legene. Capricha aí, você retira todos os impropérios que eu falei, a entrevista É, fica boa. editar é a minha especialidade no momento. Virei editor, né? Mas é isso, Nivaldo. Agradeço muito aí sua participação. E aí vamos encerrar aqui, mas fica um minutinho na sala aí. Então, pessoal, grande abraço aí, boa semana para vocês. Lembrando que todo dia, 10h30, eu estou na TVT, meia hora de um maior resumo aí do que está acontecendo no mundo. Um abraço em todos aí. Um abraço, Nivaldo, até mais. Abraço, Legene. Grande abraço para todos e todas. Obrigado.